A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá! Estamos no primeiro capítulo, Vale dos Suicidas, o Camilo narrando essa experiência dele, ele narrando assim com muito sofrimento, causado por ele mesmo. E nesse momento que nós encerramos o programa anterior, ele falava que ele pensava na casa, na família e queria ir para aquela casa, mas era como se fosse um imã que arrastava ele para o Vale dos Suicidas. Por quê? Porque o peso, né, da ação dele, da infração às leis de Deus dele foi muito grande. Então, o que prevalece é isso, né? Ele cometeu o suicídio, agora, nesse momento, ele realmente vai ter que ter aí as consequências desse ato dele. E aí ele continua falando assim, porque ele está dizendo que ele tentava ir para casa, não conseguia, era como um imã que arrastava ele. Aí ele diz assim, de outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas. É interessante a gente dar uma paradinha aqui sobre essas cavernas e de uma forma numerada, porque a gente vê que mesmo ele descrevendo esse local, mesmo ele descrevendo essas dores, ele descrevendo esse descaso, ele descrevendo essas cavernas, Deus, os guias estão ali. Ele, Camilo, está ali porque ele foi para lá deliberadamente, ele foi para lá pela sua opção quando ele comete suicídio. Por exemplo, nós temos leis penais, nós temos presídio. Então, nós sabemos que se nós infringirmos as leis, se nós matarmos uma pessoa, a nossa lei vai nos levar a esse presídio. Então, quem é que vai para o presídio? Quem é que decide por presídio? Eu, que na minha cabeça infringi a lei, porque eu sei sobre essas leis, né? Então, e aí, lá, porque comparando assim, o nosso sistema ele é muito precário, porque também faz parte do mundo de provas e expiações. Mas lá, nessas cavernas numeradas, é porque está sob as leis de Deus. Esse sofrimento dele foi causado por ele próprio, mas é tanto que quando vai acontecer o resgate lá na frente, os guias, os espíritos, sabem onde cada um está em cada caverna numerada e vai lá e busca. E essa busca não é uma escolha aleatória, é que, como não é castigo, quando ele gasta esse fluido vital que era para ele estar encarnado, e ele mata o corpo e fica com esse fluido que precisa ser gasto de alguma maneira, quando acaba aquele período, ele é resgatado como se fosse tudo certinho no nosso sistema também de leis. Quando a pessoa cumpre a pena, ela é solta e inserida novamente à sociedade. Então, ele vem falando dessas cavernas, mas ele fala todas numeradas, porque mesmo nesse sofrimento, eles não estão ao léu, eles estão ali numa visão, tudo está sob uma visão de Deus. E ele diz assim, longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto onde nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim,
Por vezes, acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, às cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama com paredes escalavradas, lembrando minerais pesados. Essa descrição que ele faz é muito interessante, que eu conheci uma pessoa que conheceu aquele grupo da velha guarda da doutrina espírita, né, aqui no Rio de Janeiro. E ela me contou que ela era jovem na época, era Dona Zilda Alvarenga, que falou para ela que quando eles eram jovens, lá na FEB, eles receberam uma orientação para irem a Águas de Lindóia, ajudar um centro espírita lá a se formar, a ser fundado, e que eles fossem à rádio local e que tivesse um programa na rádio, um programa espírita sobre prece, um programa na rádio para fazer prece, para falar da doutrina espírita. E qual era o objetivo? Como Águas de Lindóia é uma região vulcânica, né, ali nos abissais, a orientação foi que muitos espíritos estavam presos ali. E era um momento assim que iria haver uma libertação, mas precisava ter um preparo. E a importância da rádio, as ondas da rádio, que são materiais, é matéria, essas ondas da rádio seriam levadas a esses abissais para eles escutarem, para que essas vibrações da rádio, os assuntos, as preces, os temas fossem ali quebrando aquele silêncio, eles escutando para se acordarem para Deus. Então, a importância de uma rádio espírita é de uma magnitude que a gente não imagina. Então, quando a gente colabora, né, e mantém uma rádio no ar, nós estamos participando da construção de um mundo melhor. Nós estamos participando para a liberdade de muitos espíritos prisioneiros, porque as ondas da rádio levam conhecimento, leva esperança, leva consolação. Por isso que eu digo que a rádio é uma grande farmácia. Cada programa é um remedinho para a nossa alma. E todos nós precisamos da rádio. E quando a gente se une na manutenção dessa rádio, quantos encarnados e desencarnados eles são atingidos por isso, né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela teve uma experiência muito interessante. É uma médium e ela teve uma experiência na reunião mediúnica, ou seja, quando um espírito se manifesta para ser doutrinado ali naquela reunião mediúnica. E ele falou que quando ele estava encarnado, doente, que estava preso numa cama, tinha uma cuidadora que colocava na Rádio Rio de Janeiro. E ele detestava, porque ele não era espírita, mas só que ele estava ali naquele corpo preso, ele não tinha como se manifestar que não gostava daquilo, então ele era obrigado a ouvir. E ele falou que depois, né, no início ele ficava muito irritado, mas não conseguia expressar, mas depois ele foi escutando, e a passagem dele, né, o processo da morte dele, a passagem para o mundo espiritual, ele falou que foi todo escutando a rádio. Foi o que ele foi aprendendo na rádio, ele foi vislumbrando no mundo espiritual. Então,
a Rádio Rio de Janeiro, ela leva aí esperança, conhecimento, consolo e apoio e alimento para a alma, para inúmeros encarnados e desencarnados. E ele continua, né, falando: aterrados, entrávamos então a branir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos à liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas, inventadas pela fobia do horror. Ficara muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos distanciados da luz e do amor de Deus. Ele, quando escreve esse livro, ele está ali nas memórias dele daquele passado. E aí agora, quando ele vai escrevendo, ele sabe que estar distante de Deus causou aquele sofrimento todo. Estar distante de Deus levou ele ao apego à matéria, ser materialista, apenas o que vale é o que tem, o que não tem, morreu, acabou. Então, quando ele vai escrevendo esse livro, ele vai também fazendo essa análise dele. E agora ele vai reproduzir, né, nesse parágrafo agora, ele vai iniciar, reproduzir a cena do suicídio dele. E ele diz: como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões enfaimados. A faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes, nosso corpo, que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefatas. Que morria era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E o tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. O castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Então, ele narra assim minuciosamente ele espírito e a relação com a matéria, aquele corpo. Ele, o ser pensante e aquela matéria inerte. E depois que ele comete o ato, já está consumado. Ele não consegue mais voltar para aquele corpo. E ali ele vê que ele morreu. Ele sente, né, o desprezo que ele deu àquele corpo que foi dado para ele, para que ele vivesse em plenitude e prosseguisse. E a cegueira, ele vai entender que era importante para ele, porque a cegueira nesta vida como Camilo já é o resultado, a consequência de atos dele de vida passada. Então, ele vai entendendo tudo aquilo, mas não pode voltar atrás. Então,
no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá que é o capítulo de coletânea de preces. E lá tem uma prece que se intitula assim, olha, para pedir um conselho. Para pedir um conselho. Então, toda vez que você quiser tomar uma decisão, peça um conselho ao seu anjo de guarda, aos seus guias, a Jesus, a quem você sentir afinidade, os espíritos de escola. E lá na prece, antes da prece, tem o prefácio, que é explicando aquela prece para pedir um conselho. No prefácio, ele faz 3 perguntas para a gente, para que a gente reflita, olha, se essa decisão que você vai tomar vai trazer algum mal, alguma consequência, ora, isso é para despertar a gente para fazer um fluxo, faz um fluxograma. Bom, eu vou decidir isso, aí vai acarretar A ou B. E se acarretar A, vai acontecer isso. Se acontecer B, vai acontecer aquilo. Ou seja, a gente tem que ter essa visão das consequências para a gente saber, não, vou tomar a decisão, ou, peraí, não vale a pena tomar essa decisão agora. Porque esse tormento aqui que ele está passando, esse castigo irremovível que ele está passando aqui, quem decidiu passar por isso foi ele. Não estava programado para ele fazer isso. E aí, olha o que ele diz agora. Vivos, nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Uma vez o Divaldo falou, que a Joana de Ângeles falou para ele, que muitas pessoas, não todas, cada caso é um caso, né? Que algumas pessoas que têm fobia de insetos é porque passaram por esta experiência de sentir o corpo físico, o cadáver ali, o corpo físico, ser picado pelos vermes. São pessoas que não queriam, né, largar o corpo, pessoas que tinham essa visão materialista muito forte, pessoas que não queriam aceitar o desencarne e o benefício que esses vermes fazem, que é justamente esse mal-estar que causa que o espírito saia ali próximo daquele corpo. Então, quando ele diz aqui que doía essas picadas, ele fala que doíam em nossa configuração astral, ou seja, apenas no pensamento, porque ele via o corpo entrando em putrefação, os vermes comendo, ele vendo o seu próprio corpo, então aquela sensação era trazida para ele, era sentida por ele. E aí ele fala, enfurecia-nos até a demência a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais. Que forças vitais são essas? O fluido vital que ele tinha para viver uma quantidade de anos na vida. Quando ele comete o suicídio, ele interrompe aquele ciclo, mas ele fica com aqueles fluidos que traz para ele essa sensação. E aí ele fala, a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso. Tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo de todo o vale. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Então, ele mesmo diz sobre o ato em si de cometer o suicídio, um ato de covardia, né? E esse mesmo ato ele queria voltar atrás, porque ficou com medo de encarar aquilo tudo e já não mais conseguia, porque não podia mais voltar para o corpo. E aí ele diz, retrocedíamos, mas o suicídio é uma teia envolvente, em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se, sobrepunha-se à confusão. Agora,
a persistência da autossugestão maléfica, recordava as lendas supersticiosas, ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes, a quem emprestava realidade integral. Julgávamos-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além. Os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias. Gente, isso aqui é muito sério, porque tem espíritos que vão ali alimentando aquelas ideias. São esses espíritos que gostam, se comprazem em ver o sofrimento dos outros. Lembra que a gente sempre fala aqui, quando a gente se compraz, quando a gente gosta de acompanhar pegadinhas, por exemplo, de ver pessoas constrangidas, de ver pessoas em situações embaraçosas. Ora, isso é um estado da alma. Ah, mas a pessoa publicou, ganhou. Geralmente são pessoas que precisam de dinheiro e vendem aquele constrangimento. Mas é um constrangimento. Uma pessoa de sã consciência não gosta de ser constrangida, né? Então, quando a gente se compraz nisso, quando a gente gosta disso, ora, nós estamos nos afinizando com espíritos que curtem a desgraça alheia. Então, como ele diz aqui, as mentes deles, né, eram alimentadas por sugestões de espíritos. E ali ele estava vendo na prática tudo isso. Prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos de que eram juízes, que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se às nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. E inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam. Então, esses mesmos espíritos continuavam o quê? Se divertindo às custas das dores dele, inventando coisas, inventando cenas, sugestões, como ele diz assim, satânicas, para nos supliciar. Veja como é sério isso. Agora, por que também eles se submetiam a esse castigo, a esse suplício? Porque a mente dele não estava treinada para pedir ajuda a Deus. A mente dele não estava treinada para o belo, para a paz, para harmonizar. Então, qualquer sugestão de fora dominava ali aquele estado da alma. Então, quando a gente vai estudando, quando a gente vai treinando a nossa mente, a gente vai o quê? Se apropriando, se empoderando. Então, não deixe que a sua mente seja sugestionada por nenhum vídeo, por nenhuma notícia. Assuma seus pensamentos, crie o hábito da prece, do culto do lar, estabeleça critérios de conversas, de filmes, de programas, para que cada vez mais a gente esteja na vibração do bem pelo bem. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.